O bom salário. Bom dia, amigos, tudo bem? Estamos aqui de volta para fazermos mais algumas reflexões sobre a vida, sobre o nosso dia a dia, não é verdade? O título da nossa reflexão de hoje é sobre o bom salário, né? Bem, aqueles que estão chegando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Espero que se inscrevam e gostem do nosso trabalho aqui. E o like de vocês e a inscrição ajuda bastante. Porque a divulgação, a expansão desse trabalho que temos feito aqui em prol, né, de todos nós, para que possamos ter uma vida mais tranquila e mais feliz. E o bom salário vai, com certeza, aqueles que entenderem o que significa o bom salário, com toda certeza vai ter grandes descobertas dentro de si mesmo. Não é verdade? Bem, o salário, na verdade, é o pagamento por algum trabalho, né? Todos nós, quando estamos aqui na vida, no dia a dia, independente da classe social que nos encontramos, precisamos ter um salário, um pagamento para nos sustentarmos, para sustentar nossa família, né? Para podermos sobreviver. Precisamos trabalhar. E o salário é o pagamento, né, do trabalho que executamos. Porém, muitas pessoas, muitos de nós, criamos dentro da gente uma certa ambição, né, por querermos adquirir bens materiais. E essa ambição, dentro de cada um de nós, faz com que a gente se dedique mais no trabalho ou menos, não é verdade? Quanto maior o ser é ambicioso, mais ele vai se esforçar, né, para poder adquirir aquela condição social, aquele bem-estar, o salário maior que ele puder conquistar para si. Então, nós vamos assistir, né, na raça humana, uma variação muito grande de ambição e de desejos. Quanto maior for o desejo da pessoa, maior será seu esforço para adquirir, para poder conquistar, né? E tem aqueles que não têm uma ambição muito grande, se contenta com pouca coisa, não é verdade? Tem pessoas que se contentam em ter o suficiente para sobreviver. Não tem ambição de ser rico, de ter casa boa, ter luxo, né? Enquanto os outros acham que isso é muito necessário para a sua felicidade. Enquanto outros são felizes com pouco, ou com quase nada. Então, minha gente, aquele que quer um bom salário, né, por assim dizer, quanto maior for esse desejo, maior ele terá que se dedicar. Do contrário, ele não conquistará nada. Aí podemos ver que existem pessoas que já nascem ricas, milionárias, né, que tiveram como herança dos seus ancestrais os bens materiais. E muitos desses, não vamos dizer quantos, nem se é a maioria ou não é, eu não sei, se conformam com aquilo que tem, com o bem-estar que tem, com o luxo que tem. E vive uma vida, talvez essa seja, na minha opinião, o pior salário que tem. Porque você, se tiver sobre essas condições, vai viver às custas do sacrifício dos outros, ou seja, do salário dos nossos ancestrais que tanto fizeram para adquirir tal fortuna. E se você se encontra sob essa condição e não precisa trabalhar, ele acaba se achando, né,
o rei da cocada preta acha que não tem necessidade, claro, tem muito dinheiro, tem uma herança muito grande, para que vai trabalhar, não é verdade? Então isso talvez seja uma das piores provas do espírito, para o espírito. Entender que não é porque ele adquiriu os bens que lhe foram deixados que ele não tem algumas obrigações morais. Pior para ele que ele tem mais obrigação moral com o semelhante do que aquele que nasceu pobre. Por isso que Jesus fala que, né, a riqueza é muito difícil, que é mais fácil passar, né, um camelo por um buraco, por um buraco de agulha, né, do que um rico entrar no reino do céu. Vamos entender bem essa parábola, essa informação de Jesus, o que vem a ser, né, um camelo num buraco de agulha. Naquela época que Jesus esteve por aqui, as cidades, todas elas, tinham uma passagem bem estreita, como se fosse assim em arco, ok? Para que os seus comerciantes pudessem entrar para fazer a venda das suas mercadorias. Então, como sempre houve ganância, claro, evidente, aquela região toda, os comerciantes transportavam suas mercadorias em cima dos camelos, ok? E essa passagem, para entrar na parte comercial da cidade, era chamada de buraco de agulha. Por quê? Porque se os camelos estivessem com uma carga muito grande, não passava por aquele buraco. Batia, então era um controlador, né, por assim dizer, limitando a quantidade de mercadoria que o comerciante, né, poderia entrar na cidade. Ok? Por isso era chamado uma agulha. E os camelos tinham que passar por ali. Por isso que Jesus aproveitou essa imagem da época, que embora o camelo tivesse super carregado de mercadoria, conseguiria passar com dificuldade, mas conseguiria. Pelo buraco da agulha, que era essa passagem. Mas que o rico era muito mais difícil de entrar no reino dos céus. Então ele deu para aquela época, para essas pessoas, uma ideia de que as pessoas que não são ricas, não é fácil também entrar no reino do céu. Vocês observam que tem uma dificuldade. Não é tão fácil assim. A pessoa, porque eu sou pobre, eu vou direto para o paraíso ou para o céu. Eu não sou rico. Não é isso. Ok? É mais fácil. Mas também não é tão fácil quanto as pessoas pensam. Só é mais fácil. Porque não basta ser pobre para entrar no reino do céu, não. Ok? Então vamos lá. Então, de acordo com o teu proceder, né, se você veio rico, conforme eu estava falando rico, né, nasceu num berço de ouro, ele vai ter muito mais obrigações morais que ele próprio desconhece. Intuitivamente ele sabe disso. Todos nós trazemos dentro da gente, intuitivamente, as nossas obrigações. Essas obrigações morais estão dentro de cada um de nós. Mas muitas vezes nós queremos fugir delas. Fingimos que não as sentimos. E acabamos, por assim dizer, nos entregando, né, às outras sugestões daqueles espíritos que querem, de alguma forma, nos fazer, né, atrasar a caminhada por vingança, por ódio, por inveja, por aí vai. São diversos os motivos. E aí, minha gente, fica mais difícil ainda de nós cumprirmos com as nossas obrigações. Vocês observem bem como é interessante. Eu posso dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, eu posso dar alguns exemplos sobre a nossa intuição. Ok? Vou dar um exemplo aqui. Muitas vezes acontece, né? Às vezes não, muitas vezes. O homem e a mulher, né? Não sei como acontece, mas uma pessoa, um homem, se apaixona por uma mulher que nunca viu na vida dele e vice-versa, né? E essa atração, essa intuição de que você vai ficar com ela, ou de que ela vai ficar com você, é tão grande que vocês acabam se unindo, se casando e tendo filhos, né? Aí vem os problemas domésticos, que é a própria convivência,
e intuitivamente você vai vendo que você tem que se manter naquela relação, você tem que cumprir com certas obrigações, você tem que sustentar aquela criança, né, de alguma forma, assisti-la até ela se tornar adulta e por aí vai. Tem alguns casos que os pais se separam sem problema algum e se tornam amigos sem problema algum. Quer dizer, esses dois espíritos, né, os pais muitas vezes, só vieram com aquele compromisso de gerar determinado filho, um, dois ou três, sei lá quantos forem, e daqui a pouco eles se separam sem problema algum, não é verdade? Então são essas intuições que trazemos de vida passada que nos levam a nos encontrarmos com aqueles que se comprometeram, né, de conviver com a gente por um pequeno período, ou por um grande período, ou para o resto da vida. Ok? Eu só estou dando esse exemplo. Então, todos nós temos dentro de nós, cada um tem dentro de si, essa intuição que devemos fazer isso ou aquilo. Mas a maioria, né, de nós negligenciamos essas obrigações e acabamos muitas vezes nos entregando às coisas negativas, aos erros, aos exageros. E quando fazemos isso, e quando começamos a exagerar nos nossos erros, né, nos nossos desequilíbrios, estamos também recebendo um salário. Porém, não é um bom salário. É um salário negativo. Olha, observem bem quanta diferença, né? Agora, se você está cumprindo com as suas obrigações morais assumidas antes de reencarnar, você, além do teu salário, da tua vida aqui material, do teu trabalho, você está recebendo um bom salário também, eu estou agora falando do salário moral, daqueles que receberemos quando chegarmos na pátria espiritual. Então, quando o ser humano ele age corretamente com as pessoas, eu não acredito que precise o ser humano, o espírito que está encarnado é um ser humano, ok? Eu não acredito que o espírito que está encarnado precisa ser bonzinho e virar santo, não, porque não vai acontecer numa vida só, principalmente na atualidade. Não acredito que nós tenhamos que praticar a caridade como obrigação, sabe por quê? Porque não temos nem condição disso. A nossa condição moral é tão pequena ainda que muito mal nós conseguimos ser bonzinhos de vez em quando, sem ostentação, muito raramente. Geralmente fazemos a caridade não, praticamos a bondade e achamos que isso é ser caridoso. Estamos muito longe de sermos caridosos. São raros aqueles que vêm aqui e praticam a caridade, muito raros. Vocês sabem disso, não é novidade, a gente vê na televisão aí quantas pessoas se dedicaram sua própria vida inteira para o bem comum, para o bem do próximo. É raro. Então, nós não viemos aqui para nos tornarmos santos. Não, a maioria, com certeza. 99,99% da humanidade. Vocês estão entendendo? Mas sim, nós estamos aqui porque pedimos para estar. Pedimos para passar por certas tribulações, por certas dificuldades, para resgatar nossos erros, para crescermos, né, moralmente. Então nós temos aqui um duplo trabalho, que nós já sabíamos que íamos ter antes de reencarnar, que seria evoluir na inteligência e evoluir na parte moral. Ok? Então, duplo trabalho. Na inteligência precisamos nos esforçar, né, no meio social, nos instruirmos, né? E na moral, se trata das nossas ações para com o próximo e para com nós mesmos, é claro. Então, esse é o bom salário que poderemos receber. Esse salário, que eu falo que é o espiritual, é o mais importante. Sabe por quê? Porque o salário do homem, pelo trabalho, né, social que temos aqui na Terra, esse salário ficará por aqui. Os bens que adquirirmos com esse salário ficará por aqui. Esse salário nós não levaremos para a pátria espiritual. Ele por aqui ficará. Quem vai usufruir desse salário serão aqueles dependentes, herdeiros, etc. e tal. Eles terão a obrigação de saber utilizar um salário que lhes foi dado.
Para eles, a obrigação é muito maior do que foi a nossa obrigação. Agora, o nosso salário moral, esse sim, nós levaremos para a pátria espiritual. Esse é o verdadeiro salário. Esse é o bom salário. Porque isso nós levaremos conosco. Não ficará aqui. Eu sei que no cotidiano nós, atualmente, precisamos, né, nos sustentarmos no mínimo. Principalmente que não nasceu em berço de ouro. Trabalhar e estudar. Conjugar essas duas, né, situações. Aquele que quer se formar para ter um bom emprego, um bom salário material aqui falando, ele precisa trabalhar de dia e estudar à noite. Na maioria dos casos, não é verdade? Então, tem que se esforçar. Tem alguns que encontram facilidade, que o pai e a mãe têm condição de pagar a faculdade, de pagar os estudos. Mas não é assim com a maioria. A maioria ou abandona o estudo, se dedica tão somente àquele emprego, sabe ele praticamente que se aposentará com aquele salário daquela profissão, porque não tem recursos para dar continuidade, né, ao seu desenvolvimento profissional. Se formar, né, numa faculdade, etc. e tal. Mas nós que estamos aqui, todos, independentes da classe social, conforme eu falei, devemos nos preocuparmos mais com o salário moral, porque esse permanecerá com cada um de nós quando sairmos desta vida. Esse salário pertence a nós e a mais ninguém. Nós não podemos repassar para ninguém. Sabe, esse salário é teu, é meu. Ninguém pode arrebatá-lo, nem tirá-lo. Então, quando chegarmos na pátria espiritual, lembra quando eu falei do mau salário? O salário negativo são nossos erros. E o salário positivo, né, são nossos acertos. Quando chegarmos lá na vida espiritual, ninguém vai te perguntar, conforme falou o Evangelho e as religiões, né? Ninguém vai perguntar o que você foi na Terra, que cargo você ocupaste, qual era o teu salário aqui na Terra, se você era empregado, ou se você era empresário, ou dono de empresa, ou dono disso, ou dono daquilo. Que conquista tu fizeste materialmente? Ninguém vai te perguntar isso, porque não tem valor algum para nós, para o espírito. Mas sim, irão te perguntar do bem que fizeste, do salário moral que somaste. Esse te será perguntado. Sim. Esses vão perguntar a você, qual salário tu traz? O salário moral. Dos bens que distribuíste, dos favores, dos perdões, das indulgências, da tua paciência, né? Da tua humildade, a dominação do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua vaidade. Tudo isso é um bom salário. Esse bom salário será colocado, então, numa balança. Tanto quanto o mau salário será colocado no prato oposto dessa balança. E ali será pesado, né, os dois salários. E aí sim, você poderá observar onde mais você errou, onde mais você acertou e o que você precisa melhorar em ti. A partir daí, você vai se preparar e estudar e irá se dedicar para poder retornar à vida, na matéria, e consertar aquilo que você não conseguiu fazer corretamente, reparar seus erros, reparar, né, aquilo que fez de errado com seus irmãos, e etc e tal. Então, meus irmãos, não vamos esquecer que o melhor salário que podemos adquirir aqui na Terra não é aquele salário que nos dará os bens materiais, mas sim, o bom salário que falo é o salário da nossa moral, do bem praticado. Esse sim levaremos
conosco. Então precisamos, todos nós, nos preocuparmos com esse bom salário. Porque somente Ele, irá nos ajudar quando chegarmos na pátria espiritual. É o bom salário. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.